de virar a página para escrever tudo de novo. Quem tem coragem de soltar a voz na língua do povo? Quem tem coragem de negar Deus diante do espelho? Quem tem coragem, pelo menos uma vez, pintar o mundo de vermelho? Somos um, seremos mais, lado a lado em frente. Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente. Um mais um, seremos mais, lado a lado em frente. Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente. Quem tem coragem de assumir com firmeza os próprios atos? Quem tem coragem de abrir mão para ser anonimato? Quem tem coragem de dizer não perante o que há de vir? Quem tem coragem, se preciso for, ser o primeiro a cair? Somos um, seremos mais, lado a lado em frente. Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente. Somos um, seremos mais, lado a lado em frente. Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente. Bom dia a todos e a todas. Reunimos hoje para rezar a 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, de 25 a 32. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição com motivo da condenação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. E desse modo cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os fora da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo. Desça da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele dizendo: a outros ele salvou, a si mesmo não pode se salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de conversar diante desse quadro da crucificação de Jesus, conversar com vocês 5 pontos. O primeiro ponto é em relação à própria cruz. A cruz, muita gente tem como uma fatalidade. A cruz não foi uma realização arbitrária do desejo de Deus. Ela foi consequência da organização do mundo que, no seu pecado, em seu fechamento sobre si mesmo, rejeitou Deus de Jesus e eliminou o próprio Jesus. Então a cruz não pode ser entendida como uma fatalidade, ou como uma conformidade, ou como um desejo muito ruim de Deus. Segundo ponto, diante da cruz de Jesus, perguntamos, como temos perguntado em toda essa via sacra: quem crucifica? A presença do pecado como força destruidora se manifesta por 1000 cruzes, que homens preparam para outros homens. Há milhões de crucificados, e praticamente cada um pende de alguma cruz. Essa cruz é iníqua e abominada por Deus, diz Leonardo Boff. Daqui brota o fatalismo, que congela a história e reduz o ser humano à impassibilidade, um ser impassível, reduz o ser humano à impotência. Geralmente os poderosos alimentam esse fatalismo e assim controlam a história e impedem que os pobres desfatalizem a cruz e a morte. Não é uma fatalidade,
Precisamos desfatalizar a cruz, essa palavra não existe esse verbo, identificando, denunciando, lutando contra as causas geradoras da cruz. Nós vimos isso da fatalidade, os poderosos se apropriam dessa linguagem, dessa narrativa e colocam os do bem e os do mal. Os do bem são aqueles que deixam as coisas como estão. E os do mal são aqueles que querem tirar da cruz os crucificados. Nós vimos isso no Brasil, estamos vendo no Brasil essa polarização entre bem e mal. Terceiro ponto, olhando para Jesus, Jesus em toda a sua vida, ele é um ser em cruz. A partir da tomada da consciência que se sacodem os grilhões e o povo, Jesus passou a vida inteira crucificando, negando a si mesmo em favor dos pobres, em favor das pessoas mais excluídas da sociedade, e nós estamos dentro dela. E assim ele se torna um agente de destino mais digno, com menos cruzes e menos mortes evitáveis. Quando eu me levanto contra o poder daqueles que impõem a cruz, nós vamos nos tornando pessoas agentes de menos mortes e de menos cruzes que podem ser evitadas. Quarto lugar, a cruz de Jesus é assumir a vontade do Pai. Não que a vontade do Pai seja a cruz, a vontade do Pai é a instauração do seu reino, e a cruz é uma consequência dessa luta. Jesus então não temeu os conflitos, não temeu as detrações, não temeu a prisão, não temeu a condenação e não temeu a morte, e nem muito menos agiu sob o peso ou sob o medo da morte. Ele viveu e agiu apesar da morte. A força de sua vida não foi o temor da morte, mas a força da sua vida foi o compromisso com a vontade do Pai, que era o seu reino como uma felicidade, o reino como total libertação para a criação. Nós acostumamos dizer que Jesus morreu por nossos pecados. Isso significa que ele morreu por causa dos nossos pecados. O nosso fechamento à conversão e ao reino provocou esse fechamento à morte de Jesus. Morreu por nossos pecados significa solidarizou-se com os pecadores para libertá-los da sua maldade. Quinto lugar e último, a crucificação de Jesus continua. Ele continua sendo crucificado nos milhões que passam fome, nos desempregados, nos doentes, nessa pandemia que a todos toca de uma forma trágica. Ele continua sendo crucificado no sem teto, sem terra, sem saúde, sem condições de cuidar da saúde. Mas chama atenção, ele continua a ser crucificado também naqueles que são difamados, perseguidos, ameaçados até de morte, porque se comprometeram nas suas lutas, nos movimentos sociais, contra as máfias, contra as milícias e contra todo tipo de traficantes. São milhares de pessoas que não são compreendidas. São advogados corajosos, jornalistas intrépidos, militantes, coletivos, religiosos. São seres em cruz como Jesus, que não cuidam da sua própria bem-estar em favor dos outros, que perdem o seu tempo na vida e perdem a vida no tempo em favor das pessoas. O livrinho da campanha da fraternidade traz uma frase de uma via sacra que aconteceu no Coliseu de Roma, nas ruínas do Coliseu de Roma em 2002. Nas palmas das mãos trespassadas pelos cravos, mãos de Jesus, e são escritos os nomes dos que com ele continuam a ser crucificados. E lembro aqui de novo a frase de Jesus, a frase do Papa Francisco, que dissemos agora alguns dias atrás: a cruz de Jesus é a palavra com que Deus responde ao mal do mundo. Essa é a visão de cruz que nós temos. Quem tem coragem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Quem tem coragem de assumir com firmeza os próprios atos, quem tem coragem de abrir mão para ser anonimato, quem tem coragem de dizer não perante o que há de vir, quem tem coragem, se preciso for, ser o primeiro a cair. Somos um,
seremos mais, lado a lado em frente. Mais um nunca é demais, é poesia, é gente. Somos seremos mais, lado a lado em frente. Mais um nunca é demais, é poesia, é gente.